Boa tarde, nós estamos aqui para a gravação de mais um podcast, né? Hoje é dia 29 de agosto e hoje o tema vai ser um tema que tem aí tomado bastante os noticiários, né? E as análises, os debates sobre a economia brasileira, que é sobre a próxima decisão do Copom. Então, o Banco Central vinha reduzindo a taxa de juros, nas últimas reuniões ele parou de reduzir, manteve em 10,5% a taxa Selic, e agora a grande pergunta é, daqui para frente, ele vai começar a subir quando? Se é que vai começar a subir. E isso todo, esse debate que já vinha acontecendo na economia brasileira, tomou, assim, uma dimensão maior com a nomeação ontem do próximo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que hoje é diretor do Banco Central. Ele vai assumir a condição de presidente no dia 1º de janeiro de 2025. Além disso, mais 2 diretores serão trocados até o final do ano. Então, nós vamos ter aí uma composição de Banco Central que já é toda deste governo, né? Então, aí está a grande questão e está a grande discussão, mais acalorada do que em épocas normais. Bom, então, nesse debate, o professor Lixa hoje vai colocar algumas posições, inclusive vai colocar a posição aí do grupo de conjuntura sobre o que o Banco Central deveria fazer, e eu vou adiantando, trazendo alguns números, né? Hoje, nós sabemos que alguns números evidenciam que a economia brasileira está sobreaquecida. Ou seja, a diferença entre o ritmo de crescimento do PIB efetivo e do PIB potencial, eu diria que já está até positiva, no sentido que o PIB já está crescendo acima do seu potencial de crescimento. E um quadro como esse, em geral, gera 2 tipos de desequilíbrios macroeconômicos. A inflação tende a aumentar ou também as importações tendem a aumentar, né? Então, vamos agora nos concentrar no tema da inflação. Quais são os números que a gente tem para mostrar um pouco esse descompasso entre o crescimento do PIB efetivo e o do PIB potencial? Ou seja, para mostrar o estreitamento do hiato do produto, que é exatamente essa diferença. PIB efetivo menos ritmo de crescimento do PIB potencial. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um mercado que vem reagindo muito positivamente aos estímulos de atividade econômica, né? E hoje nós temos aí uma demanda por mão de obra de janeiro a junho deste ano, que está crescendo em média 2,5%, em contraposição a igual período de 2023. A oferta de mão de obra, por outro lado, medida pela PEA, está crescendo apenas 1,5%. Então, a gente tem uma demanda por trabalho crescendo a um ritmo superior à oferta de trabalho. E isso, claro, gera aumento de salários. Então, a média de incremento dos salários reais neste ano, janeiro, junho, contra igual período do ano passado, é de 4,7%. Se a gente comparar esse número de 4,7% com o aumento da produtividade da mão de obra, que está em 0,5% na média dos últimos 2 anos, a gente vê um descompasso muito grande. Então, isso é o primeiro sinal de pressões inflacionárias decorrentes de um mercado de trabalho que já está bastante afunilado, vamos dizer assim. Por outro lado, os dados do censo demográfico nos sugerem que daqui para frente o crescimento da oferta de mão de obra vai estar restrito a 0,4% ao ano. Então, a gente tem aí, agora, enquanto perspectiva, um mercado de trabalho bastante aquecido e, eventualmente, já no nível de pleno emprego, sim. Vai passando o nível de pleno emprego, eu diria. Por outro lado, os níveis de utilização da capacidade instalada na indústria, que é também um indicador de ociosidade ou não na economia, já está em recordes históricos, está acima de 84%. Isso é um recorde histórico. E isso é fruto dos baixos investimentos do passado, mas o fato é que mostra uma capacidade produtiva que já está chegando na sua plena utilização também no setor industrial, o que requeriria mais investimentos para poder dar uma folga aí nesse indicador. Só que os investimentos levam tempo para maturarem e darem conta dessa tarefa, vamos dizer assim, né? Por outro lado, os índices de inflação ainda estão relativamente bem comportados, alguns. Então, por exemplo, o setor serviços, em 12 meses, encerrou uma inflação de 4,5%, encerrada em julho. E os produtos, bens industriais, tiveram apenas uma inflação acumulada de 1,3%.
Os bens industriais, né, a inflação desses produtos está muito ligada ao comportamento do câmbio e da demanda. Então, o alívio cambial que a gente teve lá atrás ainda está fazendo efeito. Só que no período mais recente, a nossa taxa de câmbio já começou a subir e ela hoje, eu diria, tem um viés para cima. Então, eventualmente, a gente vai ter também, além das pressões de demanda, pressões de custos atuando no processo inflacionário. E o terceiro componente do processo inflacionário, que são as expectativas de inflação, elas são muito importantes nas decisões do Banco Central, porque elas afetam a inflação corrente. E elas já estão bastante acima da meta para este ano e para o ano seguinte. Então, considerando aí os três fatores que o Banco Central leva muito em conta nas suas decisões, o hiato do produto, as expectativas de inflação e a inflação corrente, né, nós temos aí um cardápio de fatores que apontam, eventualmente, para uma piora da inflação nos próximos períodos. Então, agora eu vou deixar o professor Lixa detalhar mais o debate que tem, enfim. Lixa, você está com a palavra. Obrigado, Margarida. Tá? Eu gostaria de colocar o debate, ou seja, colocando as posições de aquele grupo de analistas ou de agentes econômicos que acham que não devem aumentar a taxa de juros, chamemos eles de dovish, ou seja, o pessoal que propõe manter a taxa de juros constante, e aqueles agentes ou analistas de mercado que acham que deve ser aumentada a taxa de juros, chamemos ele de howitt. Tá? Então, analisemos os argumentos. Eu vou fazer de forma um pouco esquemática, mas para isso reduz o tempo de exposição. Tá? Então, os que acham que não deve aumentar a taxa de juros, quais são os argumentos? Eu vejo basicamente quatro argumentos. Primeiro argumento é que nas projeções de inflação que a gente encontra nos últimos documentos do Banco Central, parece que existe uma convergência de inflação, pelo menos para 2026, para 3%. Por exemplo, no relatório de inflação que saiu no final de junho deste ano, não, a inflação para 2024 estava em 4% e em 2025, 3,4%. Tá? Por outro lado, na última reunião do Copom, na ata, no modelo do Banco Central, a inflação esperada, segundo o modelo, para março de 2026, que é o período de tempo relevante, é 3,2%. Então, se a inflação hoje está acima de 4, o Banco Central acha que no final do ano estaria 4, o ano que vem, no final do ano, 3,4, mas no primeiro trimestre de 2026 já estaria 3,2 convergindo para 3%. Esse seria o primeiro argumento do grupo que acha que não deve aumentar a taxa de juros. Provavelmente, terça-feira, a gente teve a inflação do IPCA 15, que saiu terça-feira, ela veio num patamar um pouquinho mais baixo e isso reforçou esse grupo de analistas. O segundo argumento que eles destacam é o comportamento esperado para a taxa de câmbio. Tá? Lembremos que a taxa de câmbio chegou a um patamar de 5,80 centavos, R$ 5,80, depois caiu, agora tem aumentado nos últimos dias, está no patamar de 5,60. Mas eles observam no câmbio pensando que deve ter uma apreciação nos próximos meses, basicamente a partir do momento em que o Federal Reserve, dia 18 de setembro, na próxima reunião, possa começar a reduzir sua taxa de juros. Então, a redução da taxa de juros americana permitiria uma apreciação do real e isso ajudaria no comportamento da inflação, a colocar ela mais nesse patamar de 3% lá em 2026. Por outro lado, eles destacaram que muitas das operações de carry trade já foram desmontadas quando a gente teve o aumento da taxa de juros do Japão, pelo Banco Central do Japão, e que isso também deve ter reduzido as possibilidades de ter uma desvalorização do nosso real. Então, o comportamento esperado para a taxa de câmbio é o segundo argumento. O terceiro argumento que eles colocam, a gente chamaria de um fenômeno que seria a suavização da taxa de juros. A argumentação que eles colocam é: você vai
hoje a taxa Selic, como a professora Margarida colocou, está em 10,50%. Você aumentaria a taxa de juros nas próximas reuniões, digamos 1,5%, 2%, mas depois, no começo do ano que vem, ou mediados de 2025, você deveria começar a reduzir os juros, porque para 2026 estaria provavelmente nesse patamar de 3%. Então, teríamos um aumento agora e depois uma redução. Isso criaria uma volatilidade nas taxas de juros do mercado financeiro, e que eles acham que seria desnecessário. Então, o terceiro argumento seria não devemos aumentar o juro para depois reduzir, porque isso cria volatilidade. É melhor manter uma suavização da taxa de juros. Faz 3 meses que está nesse patamar de 10,50, mas ainda ele está num terreno que é restritivo, não? Já vou falar depois desse tema. Tá? E o quarto argumento que eles colocam é que, além da taxa de juros, outro instrumento que existe para combater a inflação, segundo esse grupo, é a comunicação. Então, uma comunicação mais dura seria suficiente para controlar ou reancorar as expectativas de inflação. Tá? De fato, nas últimas 2 ou 3 semanas, temos tido declarações muito mais conservadoras, tá? No sentido que é mais intolerante à inflação, do futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Tá? Então, essas declarações mais conservadoras ou pró-aperto já permitiriam, segundo este grupo, reduzir as incertezas, tá? E, em consequência, só com essa comunicação mais dura você conseguiria ganhar credibilidade. Tá? Ou seja, você ganharia ou compraria entre aspas, não, credibilidade, com um discurso um pouco mais agressivo por parte do futuro presidente do Banco Central e sem necessidade de aumento de juros. Então, esses seriam os 4 argumentos que esse grupo tem. Tá? Que as projeções de inflação do Banco Central permitiriam supor de que existia uma convergência, que o comportamento esperado para o câmbio permitiria uma apreciação do real, o argumento de suavizar a taxa de juros, e o argumento de que você, com uma comunicação mais dura, não, uma orientação futura mais agressiva, você controla. Agora vamos para os argumentos do outro grupo, tá? O grupo que trata sobre mais hawkish, ou que propõe que deveria ser aumentar a taxa de juros na próxima reunião já. Tá? O primeiro argumento é que, quando eles analisam a inflação que aconteceu em 2023, ele esteve muito associado a eventos que não voltarão a se repetir, ou seja, eventos que são muito idiosincráticos em 2023. Basicamente, foi uma redução forte do preço dos alimentos e uma redução dos bens industriais. Muito dessas reduções de bens industriais estão associados a bens importados da China, tá? que tem um excesso de oferta, não? Nesses setores, e que provocou uma redução dos meses dos bens industriais, não? Da inflação importada. Tá? Mas esses argumentos que a gente vê em 2023 parecem não se verificar em 2024. Por exemplo, quando a gente tem a média móvel dos últimos 3 meses, a gente sempre está com um patamar acima de 4%. Tá? E isso tem se mantido desde do mês de fevereiro. Então, esse seria o primeiro argumento, não? Que tivemos uma desinflação em 2023 que não voltará a se repetir em 2024. O segundo argumento, eu acharia que um pouco a apresentação, os argumentos que a professora Margarida colocou na apresentação, eu diria que são um pouco os fundamentos do processo inflacionário. Não? A professora Margarida destacou que o nível de atividade está aquecido, que provavelmente o produto efetivo está acima do potencial neste terceiro trimestre. Lembremos que na série de hiato do produto do Banco Central, praticamente estava zerado no primeiro e segundo trimestre. Foi 0,06% e 0,01% no segundo trimestre. Então, se é zerado, mas provavelmente
se o PIB crescer o que a gente espera no terceiro trimestre, ele estará acima do potencial e então teremos pressões de demanda, como destacou a professora Margarida. Outros indicadores que a professora Margarida destacou foi o NUSI da indústria, que está no nível recorde, a baixa taxa de desemprego, ou seja, que deve estar abaixo da taxa de desemprego natural e que deve provocar uma redução, um aumento de salários reais, tá? Provavelmente os aumentos de salários reais devem ser acima do aumento de produtividade, como a professora Margarida destacou. Então, fundamentos tratam basicamente de que não existe ociosidade na economia brasileira. Esse seria o segundo argumento. Tá? O terceiro argumento deste grupo é que, provavelmente, nos próximos meses, os fundamentos vão prevalecer sobre possíveis choques externos benignos, como argumenta o outro grupo. Tá? Ou seja, o fato da redução da taxa de juros do FED ou uma desaceleração do crescimento do PIB da economia da China pode provocar uma pequena redução da inflação durante alguns meses, 3, 4 meses, mas não vai afetar a tendência, não, de períodos mais longos da inflação, tá? Que está muito mais associada aos fundamentos que destacou a professora Margarida. Então, não existiria, desse ponto de vista, uma convergência da inflação para 3%, ou seja, não ficaria mais perto, digamos, de um patamar de 4%. Tá? De fato, o quarto argumento está muito associado a um ponto também que a professora Margarida destacou, que é a desancoragem das expectativas. Tá? No boletim Focus, divulgado esta semana, não? Mas as expectativas foram captadas até dia 23 de agosto, a inflação esperada para 2025 está em 3,93 e a inflação esperada para 2026 está em 3,60. Então, continua com esta taxa de juros de 10,5%, uma desancoragem das expectativas para 2025, 2026 e 2027. Tá? Um quarto argumento que o grupo de conjuntura tem destacado muito também, em quase todas as nossas apresentações, tem sido o papel da política fiscal. Tá? O gasto público tem crescido a taxas muito elevadas, tanto em 2023 e em 2024. A professora Margarida tem nos dado os números sempre assustadores sobre essa forte expansão do gasto público. Isso, como a gente colocou na semana passada, nós colocamos, isso também explica também parte da expansão do nível de atividade, que faz parte dos conjuntos dos fundamentos. Tá? Então, tem um papel de uma política fiscal expansionista que o Banco Central não tem destacado tanto nas últimas reuniões, mas que acho que vai ter um papel importante. E o sexto argumento que está sendo colocado por este grupo, tá, que é a favor de aumentar, é que provavelmente você não vai comprar, entre aspas, comprar, ou ganhar credibilidade por parte da nova diretoria do Banco Central. Como a professora Margarida colocou, teremos um presidente novo e 3 novos diretores no começo do ano que vem, tá? Simplesmente com uma orientação futura ou um discurso mais agressivo, não? Provavelmente para sinalizar esse compromisso com metas de inflação de longo prazo de 3%, deve-se aumentar os juros por essa questão de credibilidade. Tá? Então, esses seriam os argumentos a favor e contra o aumento da taxa de juros. Tá? Bom, Lixa, você fez aí um belo resumo, né, dos principais pontos que estão em debate. E eu agora, então, para a gente finalizar aqui, vou fazer uma pergunta a você, né? Qual é a sua opinião? O que que você acha? Não é o que que o Banco Central vai fazer, mas o que que você acha que o Banco Central deveria fazer? Tá. Bom, esse é um tema mais colocar nossas posições, não? Mas eu acho o seguinte: por enquanto, o que a gente observa no mercado financeiro é que existe muita incerteza no mercado financeiro sobre o comportamento do Banco Central e sobre o destino da inflação para 2025 e 2026, como a professora Margarida destacou. Tá? Essa incerteza no preço dos ativos financeiros tem feito subir as taxas de juros
nas últimas semanas, já temos um DI que está sempre acima de 11% e temos taxas de juros reais de longuíssimo prazo a mais de 6% ao ano, tá? E, por outro lado, a gente viu também, esta última semana, uma queda do Ibovespa, tá? E uma pressão no câmbio. Então, temos um mercado financeiro que tem forte incerteza, falta de ancoragem e de credibilidade. Por outro lado, no mercado de opções digitais do Copom, tá? Isso é divulgado diariamente, existem também as probabilidades sobre essas opções, tá? Só para falar sobre ontem, dia 28 de agosto, a probabilidade nesse é o mercado de opções, não? Era que a manutenção dos juros tem 16% de probabilidade. Alta de 0,25% na próxima reunião do Copom, 49%. E alta de 0,50 pontos percentuais na próxima reunião do Copom, 35%. Ou seja, a ampla maioria nesse mercado de opções é por um aumento da taxa de juros, tá? Em especial, tá? Um ponto que se destaca muito no debate também, hoje temos uma taxa de juros de 10,50. A inflação esperada para os próximos 12 meses, tá? Vou colocar um número um pouquinho maior do que tem lá no Focus, mas que está mais próximo do que a gente vê nos ativos financeiros. A inflação é uma inflação esperada de 4,1% para os próximos 12 meses. Então, temos Selic 10,5, 4,1% de inflação esperada, temos uma taxa de juros real de mais ou menos 6,4%. Essa taxa de juros real de 6,4%, Copom, provavelmente está acima da taxa de juros neutra, não? Segundo o Banco Central, está em 4,75, 4,8, tá? O mercado acha que é um pouquinho maior, não? Algumas agentes de mercado, quando são feitas aquelas resenhas, colocam uma taxa de juros mais próxima de 5, mas, digamos, vamos a colocar o número do Banco Central, 4,8. 6,4 de juros real Selic menos 4,8 dá uma taxa de juros real de 1,6. O que está me parecendo é que essa taxa de juros de 6,6 não está sendo suficiente para reancorar as expectativas em 2025, 2026, tá? Como a gente vê no boletim Focus, tá? E também criou muita incerteza entre os agentes do mercado financeiro, tá? E como a gente vai ter uma nova diretoria do Banco Central, acho que ela deve garantir um pouco mais sua reputação ou criar um pouquinho de credibilidade, tá? Então, respondendo agora a pergunta da professora Margarida, eu acho que na reunião de dia 18 de setembro, que vai sai 18 de setembro a decisão, eu acho que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros 0,25. E que nas duas próximas reuniões, uma vai ser 6 de novembro e outra vai ser 11 de dezembro, nessas duas, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros 0,50, um pouquinho mais, tá? Então, eu acho que a gente deve acabar o ano com uma Selic em 11,75, não? Um aumento de 0,25 agora, um primeiro aumento mais reduzido, tá? Destaquemos que na última reunião do Copom já foi colocado uma possibilidade de a gente ter poder aumentar os juros. Então, que faz parte um pouco dos rituais ou das normas de conduta que habitualmente o Copom tem, não? Anunciar uma reunião antecipada que existe essa possibilidade. Então, a gente já tem essa possibilidade. Por isso, eu acho que no atual contexto, acho que provavelmente deveríamos ter um aumento na próxima reunião reduzido, 0,25, e depois dois aumentos um pouquinho maiores, fechar o ano a 11,75. Acho que isso criaria um certo conforto, uma certa garantia para a nova diretoria do Copom poder actuar de forma mais tranquila nos anos subsequentes. Do contrário, a gente acha que teríamos mais dificuldades ou turbulências nos mercados financeiros, isso tornaria mais difícil a sua atuação.
Ok, Lixa, esse teu último argumento eu acho que ele é muito forte, porque ele é muito ligado a comportamental. Então, seria o atual colegiado do Banco Central atuando a favor de preparar e tornar mais fácil a tarefa do novo Banco Central a partir de 2025. Ok, então nós vamos encerrar por aqui por hoje e na próxima semana vamos falar sobre o PIB, que vai sair na terça-feira, dia 2, né? Dia 3. Dia 3 de setembro. Ok? Muito obrigada a todos e até a próxima semana.